Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou de volta aqui para mostrar a vocês o gerenciador de fontes bibliográficas do Microsoft Word, mas numa versão mais nova do que a 2010. Essa aqui, no caso, é a versão 2013. Então, aqui, já para começar a mostrar algumas diferenças, clicando no Gerenciar Fontes Bibliográficas, se eu clicar aqui em Nova, para inserir uma nova referência, queria que vocês vissem aqui, por exemplo, alguns campos que na versão anterior não tem e essa aqui tem. Por exemplo, mais aqui para baixo, o campo DOI, que são os identificadores digitais que muitos artigos recebem. Ok? Então, um campo para preencher o DOI. Nessas versões mais novas do Microsoft Word, ela existe. Porém, é importante lembrar que, apesar de existir esse campo, você montando essa referência, como eu montei essa daqui como exemplo, desse artigo do Fabrício Assunção, tem todos os dados que eu preciso aqui, na referência do Fabrício, contudo, não aparece o DOI, e eu preenchi o DOI. Se eu clicar em editar, posso mostrar para vocês. Então, está aqui a referência, tudo preenchido. Aqui é o URL do artigo e aqui o DOI. Porém, o DOI não aparece aqui. Então, vocês vão me perguntar, Juliane, se há algum defeito, algum problema do Microsoft Word? Eu não chamaria de defeitos. Nós baixamos todos os estilos bibliográficos do site BibWord, como já vimos ou já estamos sabendo durante esse percurso do nosso treinamento. Contudo, existem algumas pessoas que entendem das linguagens XML, XSL e afins, e fazem algumas melhorias, algumas adaptações. Nesse caso, nós baixamos, não tem nenhuma melhoria com relação a tornar o campo DOI um campo importante. Então, como é que a gente pode comprovar isso? Eu abri aqui o arquivo do computador, que está naquela pasta Style, né, dos nossos computadores. Aqui. Eu abri aqui no Internet Explorer, geralmente esses arquivos abrem no Internet Explorer, ou você pode abrir no próprio bloco de notas, ou então, quem entende, né, de programação, pode abrir no seu editor de XML, como Notepad, por exemplo. Então, assim, aqui, reparem que é aquele esquema hierárquico, né, com os dados de cada tipo de fonte. Aqui, artigo em um periódico, importante esclarecer. Esse artigo em um periódico aqui, article in a periodical, é um artigo de jornal. Então, eu estou mostrando isso aqui por quê? Porque a gente vai ver já voltar para o Word para ver uma diferença e um problema de tradução que nós temos do Word, né, versão em inglês para português. Então, assim, ali era artigo em um periódico, se você for traduzir ao pé da letra, mas na verdade é um artigo de jornal, para o journal article, que é o artigo de periódico, artigo de revista científica. Então, esse é o nosso tipo. E que lá na tradução do Word chama-se artigo de revista, tá? Então, cuidado aqui, artigo em um periódico ou artigo de revista. O artigo de revista científica é aqui mesmo, tá? O artigo em um periódico, um jornal ou uma revista simples que não seja científica, vai ser nessa opção, tá?
mas os artigos científicos, artigo de revista é o que você vai escolher. E como eu tinha falado, aqui os campos importantes nessa folha aqui do XSL. Nós temos aqui como campo importante o autor, o título, o nome do periódico, o volume, o número do fascículo, as páginas, o mês, o ano, a cidade e o ISSN, que é o número padronizado que ele chama aqui. Então, o DOI não tem. Aí você começa, poxa, mas não tem. Poderia ter? Sim, quem entende de XML e XSL pode fazer essa modificação no seu arquivo e vai fazer inveja aos colegas, né? Vai dizer, eu adaptei, eu tenho essa melhoria, certo? Então, eu abri aqui só para mostrar. Então, vocês já sabem, para não errar mais, né? Um problema de tradução, artigo de revista e artigo de periódico, em um periódico, nós já estamos sabendo a diferença. E a diferença realmente você fica achando que é um problema grande que tem no Word quando você escolhe aqui artigo em um periódico. Preenche todos os campos. E aí você vem aqui no OK. Eu vou dar um OK que eu quero ver se vocês vão notar uma pequena diferença. OK. Mudei o tipo lá para artigo em um periódico. Então vamos lá. O nome dos autores está aqui, tudo bem. O nome do artigo está aqui, até agora tudo bem. O nome da revista, cidade, aí aqui, ó, 20, cadê o V de volume? Não tem. Esse N.1 está aparecendo porque eu fiz uma adaptação lá, vocês vão ver. Os meses eu também fiz uma adaptação para aparecer aqui e o ano. Pela norma, essas páginas aqui, o intervalo de páginas tem que vir antes dos meses e ele saiu no final. Não é aqui. Então a referência está incorreta. Certo? Está aqui a URL, está aqui a data de acesso e não tem o DOI de fato. Então eu vou editar. Vou escolher artigo de revista, que é o tipo certo. O intervalo aqui eu não precisei colocar o P ponto, como eu precisaria se fosse artigo em um periódico, então eu vou tirar porque ele vai sair. Os meses, pessoal, não tem jeito, vocês vão fazer uma adaptação mesmo. Tem revista que só sai, digamos, o primeiro mês, janeiro, você pode preencher. Se sair, no caso, como esse que eu peguei de exemplo, janeiro a março, você coloca a barra e a abreviatura para março e ele vai fazer a devida adaptação. E aqui, reparem, volume 20, número 1. O que vocês podem fazer? Aqui, edição, na verdade, outro problema de tradução, edição aqui é o número do fascículo, certo? O volume aqui, claro, é volume mesmo. Mas tem gente que não sabe ou fica na dúvida, faz a adaptação, né? Já sabe que vai sair o V do volume 20, mas não vai sair o número, né? Então, o N é o número. Então, N.1, que sairia também. Vou até apagar aqui esse da edição para que vocês reparem. Depois eu volto aqui e coloco tudo no devido lugar. Cliquei aqui em mostrar mais campos. Tem aqui o ano do acesso, a URL e o DOI. Porém, o DOI não vai aparecer. Vou clicar em OK. Olha só. Saiu aqui o volume 20, o número 1 adaptei, saiu. O Pzinho pequeno com os intervalos de página saiu no local correto. Estão vendo? Não saiu depois dos meses, veio aqui exatamente no local que é para ser. A URL e a data de acesso. Tudo bem? Vou lá de novo em editar. Vou tirar esse N.1 daqui. Vou colocar aqui em edição o 1, certo? Pronto. Só fiz isso que é para mostrar que esse edição aqui, fiquem tranquilos, é o número do fascículo. Certo? Esse número padrão aqui
Outro problema de tradução que a pessoa fica na dúvida é o ISSN para revistas e ISBN para livros. Tudo bem? Vou clicar em OK. Pronto, olha aqui. O 1 saiu aqui com o N, sem eu precisar colocar o N para fazer a adaptação. Tudo certo. Então, essa referência está correta. Ou seja, não tem perigo de você vir aqui no tipo errado, achando que é o tipo certo, e dizer, Juliana, esse gerenciador de fontes do Microsoft Word não é muito bom, não gostei. Aí volto a dizer, como eu acho que eu já disse em algum momento aqui do curso. Existem as ferramentas, nós precisamos conhecê-las e utilizar para otimizar o nosso tempo. Você economiza o seu tempo, você agiliza suas tarefas, de certa forma fica com uma ferramenta que você pode usar a seu favor. Ah, ela não vai fazer milagre. Tudo bem, porque a gente sabe que depende também dos dados que nós vamos alimentar aqui. Mas existem muitas possibilidades. Então aqui a gente já viu, nessa pequena conversa, descobriu aqui que existe um problema de tradução. Já fomos em cima dos problemas e conversamos sobre isso, para que não tenha mais nenhum engano. E vocês vão aprender a utilizar de forma correta agora esse gerenciador de fontes bibliográficas do Microsoft Word. Outra coisa importante, se vocês forem fazer uma citação como essa aqui, por exemplo, segurança da informação. Aqui é só um exemplo, tá? Vou vir aqui, inserir citação, não tem nenhuma nova fonte aqui ainda. Então, eu venho aqui no gerenciar fontes bibliográficas, vou escolher aqui esse artigo do Mandarino Júnior. Vou copiar para a minha lista atual. Reparem que ele não está marcado com nada, tá só o nome aqui do Mandarino. Não tem esse certinho de fonte citada e nem uma interrogação para espaço reservado. Então, vou fechar aqui. Aqui apareceu o Mandarino. Vou usar. Pronto. Está aqui o Mandarino. Está no estilo de citação indireta. Segurança da informação aqui eu iria completar dizendo com as minhas palavras, né? Porém, Juliana, eu quero inserir a página. Você vem em editar citação. Você vai colocar aqui uma página, por exemplo, 7. Vai suprimir o autor e o título. Por que eu tenho que marcar esses dois? Se você não marcar aqui a opção título, ele vai aparecer quando eu terminar de formatar. Vou clicar em OK. Pronto. Ficou aqui no estilo de citação, porém, aqui é aquela que eu já uso o nome do autor no texto, né? Então, segurança da informação Posso fazer assim também. Mandarino Júnior afirma que. Aqui já uma citação direta dentro do parágrafo. Correto? Se você quiser editar, não, prefiro deixar sem a página, deixar o autor. Ok, você deixa, apaga esse que você digitou aqui no texto. Sem nenhum prejuízo. Certo? Então, eu estou mostrando aqui as opções de edição das citações. E no exercício que eu pedi para que vocês fizessem, eu espero que vocês usem
cada uma desses exemplos. Me mandem exemplos assim, com a citação no final, me mandem exemplos com a citação com a página, certo? E me mandem também exemplo com a citação como se fosse direta, certo? E aqui, conforme esse exemplo que nós estamos vendo aqui, o que eu também posso indicar a vocês? Apertar o Enter aqui. No final da inserção das citações, vocês vão clicar em Bibliografia. Dependendo do Word, vai ter esses 3 exemplos ou só 2. Bibliografia, obras citadas e referências. Se tiver referências, você escolhe. Se não, você escolhe apenas bibliografia. Ou você vem simplesmente inserir bibliografia. Certo? Vamos tentar aqui novamente. Ele está demorando um pouquinho aqui no meu. Vamos lá. Inserir referências. Pronto. Ele inseriu a lista de referências para mim, que, claro, quando vocês terminarem ao final, vocês vão colocar em no início de uma nova folha, certo? Esse nomezinho aqui, referências, vocês vão deixá-lo todo em caixa alta, negrito e com a cor preta. Pronto. Então, de certa forma, referências cumpridas. E aí vocês salvam e me enviam. Ok? Então, até mais. Qualquer dúvida, entre em contato.